Olá, vamos dar início ao estudo dos timers do MSP 430. Esta videoaula é uma regravação porque a última não funcionou direito. A partir de um certo ponto fica em silêncio, alguma coisa aconteceu com o meu equipamento de som. Então o conteúdo é exatamente o mesmo, nada foi mudado e eu vou regravar tudo, acho que fica mais fácil para vocês, perfeito? Então vamos lá para o nosso PowerPoint. Então a ideia é nós aprendermos os timers do MSP 430. Chamei de tema 9, assunto 1. Nesse assunto 1 eu vou fazer uma introdução para um timer fictício, porque nesse timer fictício será fácil apresentar todos os conceitos necessários. Depois nós partimos para o timer do MSP 430, perfeito? Então vamos lá. Eu vou iniciar aqui com um contador de 16 bits. Esse contador é essa caixinha azul aqui, é um contador de 16 bits. Vocês conhecem o contador de 16 bits. Ele é acionado por um relógio de 1 MHz, para ficar fácil as contas para os nossos exemplos. E ele pode ser escrito ou lido a qualquer momento. Chamei esse contador de TXR. O relógio é TX Clock. Esse contador pode ser zerado com um sinal chamado TX Clear. E cada vez que ele chega à sua contagem máxima e volta a zero, ele ativa uma flag chamada TX e FG. Vocês devem estar estranhando esses nomes, né? TX não sei o que, TX não sei o que. Bom, eu estou usando esses nomes com uma finalidade e vai facilitar a nomenclatura do MSP 430, que vocês acompanhem essa nomenclatura, perfeito? Olha aqui o IFG, você já começa a desconfiar, né? IFG é Interrupt Flag. Então esse aqui é o flag de interrupção de overflow do timer X. O contador chama-se TXR. O que zera esse contador chama-se TX Clear e o relógio TX Clock, perfeito? Bom, esse é um contador de 16 bits. Em 16 bits nós partimos de zero, vamos até o máximo de FFFF e voltamos a zero. O que é esse overflow aqui? Esse overflow é quando chega a contagem máxima. Então ele vai contando 0, 1, 2, 3 e assim vai. Quando chegar no maior número de 16 bits, sem sinal, né? É 6535, aí ele volta a zero. Nesse momento, o TX e FG vai para 1. Então, TX e FG marca o momento em que o contador voltou a zero. Veja bem que deste zero até o máximo aqui, até ele voltar a zero de novo, né? Nesta faixa, desde esse zero até aqui, temos 65.536 contagens. Perfeito? Estamos bem? Então, esse é o nosso ponto de partida. Um contador de 16 bits que, para conforto nosso, está contando em 1 MHz. Uma forma muito cômoda de representar o timer é com esse diagrama de tempo aqui. O contador, na verdade, é essa rampa ascendente, é o TXR. Ele vai contando, chegou no máximo FFFF, volta a zero. Vai contando, chegou no máximo FFF, volta a zero. Cada vez que ele volta a zero, aquela flag TX e FG vai a 1. Essas bolinhas amarelas marcam os instantes em que a flag foi ativada, os instantes então que o contador voltou a zero. Eu posso, imaginem um sistema onde eu possa monitorar essa flag a qualquer momento, inclusive eu posso colocá-la em zero. Então eu posso, num determinado instante aqui, pôr ela em zero e ficar esperando ali para 1. Ou posso não fazer nada, ela vai para 1, estava em 1, continua em 1, estava em 1, continua em 1 e assim vai. Perfeito, simplesmente vai a 1 quando o contador volta a zero. Você já estava em 1, permanece em 1. Perfeito? Então nós temos um overflow a cada 65.536 microsegundos, perfeito? Nosso clock é de 1 mega. 1 mega é período de 1 microsegundo, né? Então temos 65.536 microsegundos entre um IFG e o seguinte, perfeito? Todo mundo acompanhando? Bom, vamos agora a um pequeno probleminha. Está aqui o nosso sistema todo. E eu preciso gerar um atraso de 10 milissegundos, digamos, para um debounce de uma chave. Como é que eu faria isso? Tem um timer? Antes vocês faziam isso usando um delay, um contador, etc. Uma coisa meia bruta, né? Eu posso fazer o seguinte, iniciar o TXR com 55.536 e esperar o TX e FG vai para 1, né? Se eu comecei com esse valor, ele chega em 65.536, ou seja, volta a zero, depois de 10.000 contagens.
Fechamos as contas? Então temos aí um primeiro uso para esse contador. Eu controlo o valor inicial dele e fico esperando o momento em que ele dá o overflow, o momento em que acontece o overflow. E vocês vão falar, é meio descômodo, né? Se eu quiser toda hora um atraso de 10 milissegundos, eu tenho que toda hora reinicializar esse contador, etc. Vamos caminhando um pouquinho, vamos pôr outros recursos nele. Vamos agora olhar o comparador. Então vou começar a adicionar recursos a esse nosso timer. Comparador, o que é? Comparador é esse comparador 16 bits aqui. Repare, entre 16 aqui e 16 aqui, ele compara quem? Compara o valor atual do contador com um registrador que eu controlo. Então eu escrevo o valor que eu quiser nesse registrador aqui. Quando o contador ficar igual ao comparador, o CCIFG N vai para 1. Então estou chamando esse cara aqui de comparador N. Então a flag é CCIFG N. Outro palavrão aqui, né? Vão se acostumando, esses nomes são extremamente úteis. Compara e captura interrupt flag. Estamos olhando só um C que é o de compara. Vamos chegar em captura daqui a pouco. Então estamos complicando um pouquinho mais nosso timer, né? Agora, antes ele só contava, chegava ao máximo e voltava a zero. Agora não, ele conta e ainda eu consigo saber em que momento ele chegou num determinado valor que eu indico por aqui. Então isso é o comparador. Então o momento em que o timer fica igual a um determinado registrador. Então nosso acordo aqui é o seguinte: se o contador ficar igual ao comparador N, o CCIFG N vai para 1. Só isso. Se já estava em 1, continua em 1, eu posso colocá-lo a 0 e esperar ele para 1 também. Então, ilustrando agora nosso diagrama, está ficando um pouquinho mais sofisticado, né? Então está aqui a rampa ascendente, que é o nosso contador, chegou até FFFF, volta a 0 e assim vai. A bolinha amarela indicando os momentos do overflow, ou seja, os momentos em que o contador voltou a 0. E aqui eu coloquei no comparador N, a novidade, né, o comparador N, eu comecei com ele igual a A. Então a minha flag CCIFG vai para 1 quando? Quando o contador fica igual a A. E depois conta, chegou no máximo, volta a 0. Conta, ficou igual a A. Vem sinal para ativar o CCIFG. Conta, chegou no máximo, volta a 0. Ficou igual ao CCIFG. CCRN, ativa o CCIFG, assim vai. Aí nesse momento aqui aconteceu uma coisa interessante, né? Ele voltou a 0, começou a contar, ficou igual ao CCRN, ativou o CCFG. Porém o programador aqui resolveu mudar o comparador, ele seguiu contando, né? Enquanto ele estava contando, o programador mudou o valor do comparador para B, B aqui em cima. Então ele vai contando, ficou igual a B, não quer nem saber, ele ativa o CCFG, assim vai. Então é possível ter vários valores de ativação do CCFG numa mesma, vamos dizer, no mesmo ramo de contagem, né? Como ele não alterou depois, agora cada vez que o timer ficar igual ao comparador, ativa aqui agora para o valor B. Pegaram a ideia? Então tenho pleno controle do valor de comparação, do CCRN no caso aí. Então esta flag aqui vai para 1 cada vez que o contador ficar igual ao comparador. E o programador tem liberdade para mexer nesse comparador como quiser. Deu para acompanhar? Muito complicado, essa é a ideia do comparador. Então vamos lá, vamos aumentar um pouquinho nossa sofisticação aqui. Vamos resolver aquele mesmo problema agora de gerar um atraso de 10 milissegundos. Desculpe, 10 milissegundos, 10 mil microsegundos. Poxa, eu posso inicializar o comparador com o valor atual do contador mais 10 mil. E ficar esperando o CCIFG vai para 1, né? Não é verdade? Então se ele está valendo aqui, não sei, para facilitar as contas, vamos falar 20 mil. Eu somo 10 mil nele, dá 30 mil. Então quando eu chegar em 30 mil, o CCIFG vai para 1. Então ponho 30 mil no CCRN e fico parado esperando o CCIFG ir para 1. Parado esperando é muito exagero, né? Parece que só faço isso, mas na verdade daqui a pouquinho a gente vai olhar que eu posso ativar interrupções com essas flags aqui. Ah não, já vimos interrupção, né? Já vimos. É que eu estou regravando a aula, eu perdi um pouco da sequência. Ok. Continuando agora, eu adicionei mais um comparador. O comparador M. Estão vendo aqui, ó.
CCR-M. Então eu tinha a flag CCIFG-N do comparador N e tenho a flag CCIFG-M do comparador M. Estamos bem? Só que para o comparador N eu vou colocar uma propriedade a mais. Cada vez que o contador ficar igual ao comparador N, ele zera o meu contador. Poxa, o que isso significa? Significa que o meu contador, que essa caixinha azul, vai contar até o máximo e vai voltar a zero. Quem dá o máximo? Esse comparador aqui. Percebe agora que eu não preciso mais ficar escravo desse contador contando de 0 até FFFF. Se eu quiser que o valor máximo de contagem seja 4.932, escrevo 4.932 aqui. Cada vez que ele chegar em 4.932, ele volta a zero. Ou seja, isso me permite controlar a excursão da contagem. Pegaram a ideia? Ele vai de 0 até o valor máximo que eu imponho. Eu digo, o valor máximo é esse e acabou. Chegou nesse valor, você volta a zero. Estamos bem? Repare que nessas próximas figuras eu tirei os recursos de leitura e escrita, né? Para que a figura fique um pouquinho mais fácil. Mas eles continuam existindo. A qualquer momento eu posso ler o contador e a qualquer momento eu posso escrever no contador, perfeito? Mas aqui colocamos um recurso a mais que é o de zerar o contador. Então, se o contador fica igual ao comparador N, ativa a flag e zera o contador. E se o contador fica igual ao comparador M, ativa a flag CCIFG-M e só isso. Então somente um comparador, o N, é privilegiado. Ele pode apagar, pode zerar o meu contador. Também eu posso zerar o contador por aqui, né? Bom, então temos agora a figurinha que vai se complicando, né? Então temos meu contador que ele está contando, feliz da vida, ficou igual ao comparador M, ativou o CCIFG-M, e foi contando, foi contando. Quando ele ficar igual ao comparador N, que nesse caso vale C, aí ele volta a zero. Vai contando, vai contando, vai contando, ficou igual ao comparador C, volta a zero. Cada vez que ele ficar igual ao comparador M, ele ativa o CCIFG. Então todas as regras continuam valendo. Ficou igual ao comparador M, ativa o CCIFG-M. Se estava em 1, permanece em 1 essa flag. Toda vez que chegar ao valor do comparador N, ativa a flag CCIFG-N e zera. Então, controlando o valor do comparador N, eu posso controlar a excursão da contagem, desde o zero até onde ele vai, a qual o valor máximo. Esse é o período da contagem, né? Um período longo como aqui, ou eu posso colocar um outro valor para o comparador N, o B. Nesse caso aqui, ó, quando ele chegou a zero, eu mudei o valor do comparador para B. Então ele foi contando, o contador ficou igual ao comparador N, que vale B, pum, ele volta a zero. E assim vai. Então eu posso ter uma excursão maior ou menor do contador. Reparem que aqui os momentos que eu ativo a flag CCIFG-N, CCIFG-M estão mais separados, aqui estão mais pertinhos, né? Porque eu separei, controlei a excursão máxima do meu contador. Idem também para os TX e FG. Não importa se ele chegou a zero devido ao overflow ou se ele chegou a zero porque ficou igual ao comparador N, não interessa. Voltou a zero, o TX e FG vai a 1. Então nós temos as flags de interrupção do timer e flags de interrupção dos comparadores. E um comparador específico tem o superpoder de zerar o timer. Estamos complicando? Está ficando sofisticado, ficando interessante, né? Então vamos lá. Resolvendo aquele nosso probleminha também. Quero ser avisado agora a cada 10 milissegundos. Reparem que meu problema não é mais medir um intervalo de 10 milissegundos. Eu quero sim ser avisado, quero saber quando é que passa 10 milissegundos. Agora é alguma coisa repetitiva. Para gerar um relógio, por exemplo. A cada 100 avisos, se passou um segundo, né? Eu posso fazer o seguinte, eu coloco o comparador N, que é o que pode zerar o meu contador, em 9.999. E fico esperando o CCIFG-N para 1. Cada vez que ele for para 1, eu sei que passou 10 milissegundos. E, confortavelmente, né? Cada vez que o timer ficar igual a 9999, ele volta a zero. Vai de novo, ficou igual a 9999, volta a zero, e assim vai.
Então eu posso ficar só esperando esta flag ir para 1. Foi para 1, então uma ação necessária, zero ela e fico esperando ali para 1 novamente. Ou preparo uma interrupção para que cada vez que ela for para 1 eu faça alguma coisa. Incremente o contador do relógio, etc. Então ele vai contando. Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 9, 9, 9, 8, 9, 9, 9, 9 e pum, voltou a 0. TXFG vai para 1. Perfeito? É bem simples, né? São muitos conceitos simples que a gente vai agregando. Aí fica algo um pouquinho sofisticado. Perfeito? Bom, vamos progredir um pouquinho mais. Agora vamos pensar em saídas. Então já vimos como usar o timer da maneira mais simples possível, sem fazer nada. Ele vai do zero até o máximo, volta a zero. Podíamos só usar um comparador, saber quando é que ele atingiu um determinado valor. Pusemos agora um recurso para zerar o timer, então eu consigo controlar a excursão dele e ainda saber em que momento ele atingiu um valor ou outro valor, o valor que leva ele para zero, né? E agora eu quero gerar uma saída. Eu quero que um determinado pino da minha CPU vai para 1, vai para 0, comandado pelo timer. Não quero ficar lá pondo o pino para 1, pondo o pino para 0. Não, usando 7-bit, clear bit, etc. É um trabalho danado. E na verdade eu confundi, né? Bit, né? Bit clear e bit 7. Oh, caramba, já estou me esquecendo do assembly, né? Não façam isso, não se esqueçam do assembly, hein? Bom, agora eu coloquei uma unidade de saída aqui. Então continua tendo as mesmas coisas, a qualquer momento posso escrever ou ler nesse contador, ele pode ser zerado. Tem esse comparador N, né? Que cada vez que o timer chega nesse valor desse comparador, ele zera. E eu tenho uma unidade de saída. A unidade de saída, estou chamando ela de unidade M por causa do comparador M. Perfeito? Muito bem, essa unidade de saída conhece o momento em que o contador fica igual ao comparador M, nessa flechinha aqui, e sabe em que momento o timer foi zerado pelo comparador N. Então essa unidade de saída conhece dois momentos muito importantes. O momento em que o timer é zerado e o momento em que o timer fica igual ao comparador M. Por isso que ela recebe o nome de unidade M de saída. Então, alguma coisa vai acontecer na sua unidade de saída, como dizia o Caetano Veloso, né? Alguma coisa acontece na unidade de saída quando o contador volta a zero e alguma coisa acontece na unidade de saída quando o contador fica igual ao comparador M. Então, vamos lá. Regrinha simples. Se eu vou impor nessa unidade de saída, é muito simples construir essa lógica, ela vai obedecer as seguintes condições. Se o timer voltou para zero, coloca a saída em 1. Se o timer ficou igual ao comparador M, coloca a saída em 0. Muito simples, né? Será que a gente vai conseguir fazer alguma coisa útil só com essas duas coisinhas? Então, pegaram bem? O contador ficou igual a 0, a saída vai para 1. O contador ficou igual ao comparador M, a saída vai para 0. E acabou. Vamos dar uma olhada agora no gráfico aqui. Eu limpei ele um pouco, né? Deixei aparecendo só a unidade de saída Alt M e o comparador M. A excursão máxima do meu timer está sendo indicada pelo comparador N. Não é o FFFF, é o comparador N. Então, olhando só o timer, né? Ele sai contando, conta, ficou igual ao comparador N e volta a 0. Conta, chegou no comparador N e volta a 0. E assim vai. Cada vez que fica igual ao comparador, ativa o CCIFG N. Cada vez que volta a 0, ativa o TX e FG, né? Não marquei aqui. Vamos agora olhar o detalhe do comparador M. Inicialmente ele está valendo A, depois a gente vai mudar ele para B. Então, lembrado da regrinha? Cada vez... avancei um pouquinho. Cada vez que o contador TXR, né? Cada vez que o TXR volta a 0, a saída vai para 1. Cada vez que o contador fica igual ao comparador M, a saída volta a 0. Vamos voltar um pouquinho para relembrar. Ó. Se o contador voltou a 0, a saída vai para 1. Se o contador ficou igual ao comparador, a saída vai para 0. Então, guardem. Chegou em 0, vai para 1. Ficou igual, volta para 0. Então, vamos lá. Então, ele está contando, está aqui em 0, né? A saída vai para 1. Aí ele conta, ficou igual ao comparador M. Volta a 0. Aí conta, voltou a 0 o contador. A saída vai para 1. Conta, ficou igual ao comparador. A saída vai para 0. Aí conta, né? Vai contando, voltou para 0. A saída vai para 1.
contou, ficou igual ao comparador M. A saída volta para zero, está cansando, né? E vai indo, vai contando. E só que agora, enquanto ele estava contando aqui, ou um pouquinho mais aqui embaixo, eu não sei em que momento, o usuário mudou o valor do comparador M, mudou de A para B, ou seja, mudou de A para B. Então ele foi contando, voltou a zero e o usuário mudou o valor do comparador M. Aí ele vai contando, então se ele chegou a zero, a saída vai para 1, vai contando, não é mais o A, né? Continua contando, chegou a B, agora ele volta a zero. Conta, chegou no máximo, voltou a zero, a saída vai para 1. Agora conta, ficou igual a B, volta a zero e assim vai. Vocês reparem que controlando o valor do comparador M, eu consegui gerar um pulsinho mais estreito ou um pulsinho mais largo. E outra coisa interessante, o espaçamento entre esses pulsos está sendo ditado pelo comparador N, né? Então o comparador N me indica o período, o comparador N me indica a frequência e o comparador M me indica quanto tempo a saída permanece em nível alto. Isso, na verdade, eu estou gerando um PWM, uma modulação por largura de pulso. Muitos de vocês não devem ter visto isso, né? Mas vamos lá. Então nós temos que o CCRN controla o período ou a frequência, né? E o CCRM controla o ciclo de carga. Quanto tempo a saída permaneceu em nível alto em relação ao período total. O ciclo de carga vai ser dado por 100% vezes o valor do comparador M dividido pelo comparador N. Nesse caso aqui o ciclo de carga era pequenininho, aqui o ciclo de carga é bem maior. O ciclo de carga vai poder ir desde 0%, que é que nunca liga a saída, até 100% quando a saída está o tempo inteiro ligada. Ou um ciclo de carga de 50%, repara que seria quando o CCRM fosse igual a metade do CCRN. Então, se eu fizer o CCRM igual a C sobre 2, alguma coisa por aqui, vai ficar metade do tempo em 1, metade do tempo em 0. Vai gerar uma ondinha quadrada, né? Estamos bem? E agora eu me aproximo da parte onde o meu vídeo antigo ficou mudo, que é a parte de captura. Então, relembrando, já vimos um time da maneira mais simples possível, que é um contador que conta até o máximo e volta a zero. Eu podia escrever e ler nesse contador a qualquer momento, ainda posso, né? Depois eu coloquei comparador, eu consegui ser avisado em que momento o contador ficava igual ao comparador. Depois eu coloquei um comparador especial que poderia zerar o timer, com isso eu comecei a controlar a excursão dele, não mais era obrigado a ir até FFFF, eu poderia parar num valor qualquer lá no meio. Depois coloquei uma unidade de saída. Essa unidade conhece um comparador e conhece o momento que o timer é zerado. Então ela consegue colocar pino em 1 ou em 0 de acordo com o meu controle. Ou melhor, eu consigo controlar em que momento o pino vai para 1 ou vai para 0. E agora vamos para a captura. O que é a captura? Captura é o seguinte. Eu quero... vamos primeiro falar para que ela serve. Eu quero medir o período, a frequência de um trem de pulsos. Como é que eu faria isso? Poderia ficar por software esperando esse pulso ir para 1, leio o timer, espero ir para 1 de novo, leio o timer de novo, tiro a diferença e tenho o período desses pulsos, né? Vamos colocar um exemplo aqui, está aqui o pulso. Então eu fico lendo o timer, esperando o pulso. Estou lendo, tem 0, subiu, leio o timer. Aí enquanto ele está em 1 não faço nada, está em 0 não faço nada, subiu de novo, leio o timer. A diferença entre as duas leituras vai me indicar o período, vai indicar espaçamento no tempo desses dois pulsos. Só que ao fazer isso por software eu gasto tempo, né? Eu gasto tempo para ficar consultando um determinado pino, saber quando ele vai para 1. Quando ele vai para 1, eu gasto tempo de software para ler o timer, e a mesma coisa aqui. Por que não fazer isso por hardware? Então eu tenho uma lógica de captura e eu programo nessa lógica que cada vez que o pino passar de 0 para 1, o valor do contador vai ser escrito no comparador M e vai ativar a flag M. Perfeito, então apareceu um flanco de subida, o valor desse contador é automaticamente escrito aqui. Isso gasta somente um período de clock. E quando aparecer
O outro flanco, novamente o valor do timer é escrito aqui. Perfeito? Bom, meu computador ficou quieto. Essa é a lógica de captura. Eu programo se eu quero flanco de subida ou flanco de descida. Explicando melhor. Vamos lá. Eu fico esperando ser avisado pelo CCFG, né? Programa no timer o modo de captura, nós vamos ver como se faz isso, e programa o flanco de subida. Então eu fico esperando o CCFG ir para 1. Foi para 1 é porque o valor do timer foi copiado para esse comparador. Eu leio o comparador, aí o contador continua contando, tudo isso continua funcionando. Então eu tenho tempo para copiar o valor desse contador e apagar essa flag. Fico esperando. Nosso novo flanco, o valor do contador é copiado para esse comparador e a flag vai para 1. E aí novamente eu leio o CCRM e ao calcular a diferença entre os dois, eu tenho o período em número de contagens desse comparador. Por exemplo, aqui eu li CCRM igual a 12.345 e aqui li CCRM igual a 54.321. Então o período é dado pela diferença entre os dois, 41.976 microsegundos. Ok? Conseguimos medir o período. Então temos as três grandes finalidades do timer, que é gerar interrupções ou indicar intervalos para mim, uma ferramenta que eu tenho à minha disposição, gerar saída e capturar. Três grandes finalidades do timer. E com isso, esperando que agora tenha dado tudo certo, chegamos ao final desse assunto 1, que foi uma mera introdução do que nós vamos estudar com o MCP 430. A nomenclatura já foi mais ou menos apresentada para vocês, assim vocês não vão assustar muito quando nós entrarmos realmente no MCP 430, nos timers. Então, agradeço a atenção de vocês.